O homem, Adão, ele toma a iniciativa de reconhecer de que Eva era osso do seu osso e carne da sua carne. Amados, o amor bíblico, o amor divino, oferecido pelo marido, não precisa ser exigido pela esposa. E hoje você conversa com uma mulher, as lamúrias, os lamentos, é que, pai, meu marido me deixa, meu marido me abandona, meu marido não me prioriza, eu sou segundo plano. Primeiro é o trabalho, primeiro são os amigos, ou seja lá o quê. Em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo diz: marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Jesus também tem um exemplo a nos dar. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 9. Jesus tomou a atitude de se esvaziar, de se entregar pela igreja. Presta atenção. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 24, ele prioriza este relacionamento de deixar pai e mãe. Jesus, ele prioriza aqui também nesse texto a atitude, ele toma a atitude do seu esvaziamento, pensando em mim e em você. Esvazia-se da sua glória para morrer por nós. Uma atitude que Jesus tomou. Nós homens, hoje eu estou falando aqui exclusivamente para os homens, maridos, preste atenção. Você tem que priorizar a sua casa. Você tem que priorizar o seu marido, a sua esposa. Se você não fizer isso, tome cuidado, porque você está dando uma brecha terrível aí. A palavra do pastor Ariovaldo Ramos, muito interessante o que ele diz. Ele diz: você sabe qual é a condição básica para a formação de uma nova família? Ele diz o seguinte: olha, você pode dizer que as pessoas se amam, que sejam dedicados, que se tratem bem, que sejam carinhosas e etc. Mas ele diz o seguinte: pois eu quero dizer-lhe que é possível pessoas que se amam, que se tratam bem, que são carinhosas entre si, não conseguirem formar uma nova família. Sabe por quê? Porque não conseguiram ainda abandonar a família antiga. Homens, preste atenção. Se você casou, a sua família é agora a sua esposa, não é mais a maninha. Estava conversando sobre isso, não era, Thalio? Eu já estava tomando café e o Thalio, o Malvio, estava conversando sobre isso. Nós somos o país das mães, é a maninha. E o cara vai lá, ele casa, vai morar com a esposa, mas o cordão umbilical está enganchado com a mamãe ainda. E também a mamãe também faz a mesma coisa. Aliás, a esposa também faz do mesmo jeito. Meus irmãos, você casou, a sua família é a sua esposa. A sua família é a sua esposa e os seus filhos. Essa é a sua família, né? A Bíblia diz: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. O amor é essencial, meus irmãos, para que as pessoas se aproximem e se encontrem e desejam ficar juntas. O carinho, o tratar-se bem é essencial para que elas mantenham o amor. Mas para formar uma nova família é preciso que elas tenham se libertado da relação anterior, que elas tenham amadurecido a ponto de deixar pai e mãe. Quantos e quantos casais que se amam, que se tratam com carinho e que se querem bem, não conseguem sustentar a sua vida familiar pelo simples fato de que não conseguiram romper com a casa paterna. É preciso romper, meu irmão. É preciso romper. Um reino dividido, como disse Jesus, não vai subsistir. Uma casa dividida também não subsistirá. Romper, aí você não pode dizer: pastor, você está dizendo agora que eu tenho que não mais visitar minha mãe, que cuidar dela? Não estou dizendo nada disso, não. Romper aqui não significa passar por uma situação de desrespeito ou de desprezo em relação aos pais, mas significa assumir a autonomia em relação à sua vida. É preciso, jovenzinho, é preciso, jovenzinha. Você casou, a sua família é o seu marido, é a sua esposa. O relacionamento a dois deve ser protegido, meus irmãos,
a qualquer custo, contra a invasão de terceiros, sejam eles quem forem, os sogros, os filhos, a TV, os amigos, a secretária, a internet. Se nós queremos construir casamentos fortes, nós precisamos abrir mão dessas coisas. Infelizmente nós temos que pregar isso. Antigamente, eu estava onde era sexta-feira, estava na casa de um casal que tinha casado no civil, e estavam os pais do casal, né? Quantos anos de casado? 45 anos, 42. Eu digo, é uma maravilha, eu quero chegar lá. Hoje nós temos que pregar isso, que o cara tem que se abster da televisão, tem que se abster da internet, né? Tem que cortar o cordão umbilical do pai e da mãe. Nós vamos aconselhar o aconselhamento pré-nupcial, eu e Meire. Nós estamos chegando ao ponto de dizer, meu irmão, você vai casar? Vou casar. E aí, onde é que você vai morar? Vou morar uma rua do papai e da mamãe. Não faça isso não, vá para longe. Vá para longe, né? Por quê? Meu irmão, priorizar a família. Vivemos numa sociedade descompromissada, relativista, egoísta, pós-moderna. Eu e meus desejos tomam o primeiro lugar em tudo. Se você não priorizar a sua família, riscos você está correndo. Mais tempo nas academias do que com os filhos. Não é difícil você encontrar um homem fazendo isso. Mais tempo cuidando do corpo do que do marido. Não é difícil encontrar uma esposa fazendo isso, né? Malhando. Mais tempo para cuidar da casa, dos filhos, do que do marido ou da mulher. Até dentro de casa, se não tiver cuidado, as prioridades são invertidas. Meus irmãos, presta atenção. Nós temos que pedir a Deus sabedoria, encontrar a Deus sabedoria, para conduzir a nossa família nos valores divinos. Provérbios, no capítulo 2, verso 1, diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, olha, você vai acertar. Você vai acertar. Deus está falando com você, homem. Preste atenção. Provérbios no capítulo 2, verso 4 a 6 diz: se procurar sabedoria, como se procura prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Sabedoria, queridos, nós encontramos em Deus. O homem tem que buscar essa relação com Deus, buscar essa intimidade com Deus para encontrar sabedoria. Falar aqui do meio evangélico, dos crentes, também não é difícil você encontrar uma mulher que está puxando o marido para orar, né? Para ler a palavra de Deus, para vir para a igreja. É para ser o contrário, meu irmão, preste atenção. É você que tem que se tornar o sacerdote da sua casa. É você que tem que tomar esse posto, colocar a sua família como prioridade. É você que tem que assumir o seu papel, né? Presta atenção. Efésios capítulo 5, verso 23, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Nós homens temos que buscar esta convivência, essa relação profunda com Deus. A base é a relação marido e mulher. Abram comigo em Malaquias, no capítulo 2. Presta atenção nesse texto. Malaquias capítulo 2, último livro do Antigo Testamento, versículos 13 e 14. Olha que texto triste, né? Malaquias capítulo 2, versos 13 e 14. Olha o que o texto diz, A outra coisa que vocês fazem, diz o texto: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Deus está dizendo, olha, eu rejeito a tua oferta, não aceito a tua oferta. Sabe por quê?
eu sou testemunha. Eu sou testemunha do compromisso que você fez diante do altar, de que seria fiel a ela na tristeza, na alegria, na dor, né? E você foi infiel. Você não priorizou a sua esposa, né?